Olá, irmãos do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos adentrar um território que muitas vezes evitamos discutir: o mal, maldições e as consequências dessas forças em nossas vidas. Antes de começarmos, quero convidar vocês a permanecerem até o final, pois teremos uma reflexão inspirada na doutrina católica sobre a importância da orientação dos pais para afastar seus filhos do pecado. Vamos nos unir em uma oração antes de abordar este tema muito importante. Senhor, Deus Todo-Poderoso, neste momento de reflexão e busca por entendimento, elevamos nossos corações a Ti. Pedimos que a Tua luz divina ilumine nossos caminhos e que o Espírito Santo esteja conosco, guiando-nos na compreensão dos mistérios espirituais que agora exploraremos. Abençoa-nos, ó Pai Celestial, com a sabedoria necessária para discernir a verdade e a força para resistir às influências negativas. Que a paz do Teu amor envolva cada um de nós, enquanto nos aprofundamos nas questões espirituais que permeiam este momento. Maria, Mãe da Misericórdia, intercede por nós junto a Teu Filho, Jesus Cristo. Que nossos corações estejam abertos à Tua intercessão materna, conduzindo-nos sempre mais perto do caminho da retidão. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as forças das trevas. Que vossa espada celestial proteja-nos neste momento de reflexão, afastando qualquer influência contrária ao bem. Que este momento de oração e reflexão seja um passo em direção à compreensão mais profunda da fé e à busca constante pela santidade. Amém. Agora vamos mergulhar nesse tema intrigante com uma citação provocadora do exorcista Gabriel Amorth. As maldições mais terríveis são aquelas feitas pelos pais e parentes. Isso nos leva a refletir sobre a influência espiritual que as palavras e ações daqueles próximos a nós podem ter em nossas vidas. Vamos aprofundar mais sobre o impacto das maldições, e para isso quero compartilhar insights fascinantes do livro Inferno, a Trágica Escolha. Este livro, que inclui uma entrevista valiosa com Dom Gabriel Amorth, nos conduz a uma compreensão mais profunda das consequências espirituais das maldições. Inferno, a Trágica Escolha, explora de maneira detalhada como as maldições proferidas por aqueles próximos a nós podem ter repercussões desastrosas em nossas vidas. A autora Rita Sberna nos lembra da importância de não subestimar o poder das palavras e ações, especialmente quando vem de pais, familiares ou pessoas próximas. Na entrevista contida no livro, Dom Gabriel Amorth compartilha sua visão sobre como as maldições operam no âmbito espiritual. Ele destaca que há pessoas como médiuns e adivinhos que estão diretamente ligadas a Satanás e por vezes lançam maldições com perfídia diabólica. Contudo, ele ressalta que as maldições mais impactantes são aquelas proferidas por pais ou parentes próximos, realçando a proximidade como um fator crucial na intensidade dessas influências espirituais. Ao mergulhar nas páginas deste livro, compreendemos que as maldições não são apenas palavras vazias, mas sim manifestações de energias espirituais que podem moldar a trajetória de uma vida. A descrença do homem, como destaca a autora, muitas vezes nega a verdade mesmo diante das provações e da palavra de Deus, que é a fonte da verdade absoluta. Portanto, ao explorarmos essa temática, é fundamental reconhecermos a seriedade das maldições e a influência que exercem sobre nossa jornada espiritual. Que possamos refletir sobre o poder das palavras que proferimos e, ao mesmo tempo, estar atentos às palavras que recebemos, especialmente daqueles que estão mais próximos de nós. O entendimento profundo desses aspectos nos impulsiona a buscar uma vida espiritual alinhada
com os princípios divinos. Quando pensamos em maldições, é comum associá-las a narrativas de filmes de terror, como O Exorcista. No entanto, Rita Sberna nos lembra de que o mal é um tema presente na Bíblia. Se explorarmos as Escrituras, encontraremos passagens como Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17, que revelam a capacidade de Jesus expulsar os demônios e curar enfermidades. Essa narrativa nos leva a uma compreensão mais profunda do mal no Evangelho. Agora, diante da complexidade do tema que estamos explorando, gostaria de sugerir a vocês, queridos inscritos, um passo fundamental para aprofundar ainda mais a compreensão sobre o mal e suas implicações em nossas vidas: a leitura da Bíblia. A Bíblia, como a fonte sagrada da Palavra de Deus, contém uma riqueza de ensinamentos e narrativas que nos oferece insights valiosos sobre o mal, seu papel na história da humanidade e as respostas divinas a esse desafio espiritual. Ao nos voltarmos para as Escrituras, encontramos passagens que revelam o modo como Jesus enfrentou o mal, expulsando demônios e curando enfermos. Um exemplo notável está registrado em Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17, onde lemos sobre a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos e como ele cumpre a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Essa passagem nos proporciona uma compreensão mais profunda do papel de Jesus na libertação espiritual e na cura. Outra narrativa essencial que a Bíblia nos oferece está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 14 ao 26, onde Jesus expulsa um demônio mudo, gerando admiração na multidão. Esses relatos bíblicos são como lanternas que iluminam o caminho espiritual, fornecendo-nos sabedoria e discernimento para enfrentar as batalhas contra as forças do mal. Portanto, encorajo a todos vocês a dedicarem tempo à leitura da Bíblia, a meditarem nas palavras inspiradas e a permitirem que esses ensinamentos guiem suas vidas. Ao fazer isso, teremos a oportunidade não apenas de compreender melhor o mal, mas também de fortalecer nossa fé e encontrar respostas espirituais para os desafios que enfrentamos. Que a palavra divina seja uma luz que ilumina nossos corações e mentes, enquanto buscamos a verdade e a compreensão. Vamos aprofundar ainda mais em uma compreensão detalhada, conforme compartilhado por Dom Gabriel Amorth, sobre como o mal age e suas consequências, focalizando especialmente nas maldições proferidas por pais ou parentes. Dom Gabriel Amorth, renomado exorcista, oferece-nos uma visão esclarecedora sobre a dinâmica do mal em nossas vidas. Ele destaca que existem pessoas como médiuns e adivinhos, que têm vínculos diretos com Satanás. Essas pessoas, movidas por influências diabólicas, muitas vezes lançam maldições, sendo que as mais impactantes são aquelas proferidas por pais ou parentes próximos. Ao nos depararmos com essa realidade, é crucial não subestimar o poder dessas maldições, pois elas carregam consigo uma carga espiritual significativa. Dom Gabriel Amorth alerta que as maldições proferidas por pessoas tão próximas de nós têm o potencial de influenciar diretamente nossa jornada espiritual e até mesmo nossos destinos. A proximidade nas relações familiares intensifica a força dessas maldições, uma vez que há uma ligação afetiva e espiritual mais profunda. Muitas vezes as palavras e ações dos pais moldam não apenas o ambiente familiar, mas também o desenvolvimento espiritual dos filhos. O exorcista enfatiza que mesmo que tais maldições sejam proferidas com perfídia pessoal diabólica, elas não devem ser ignoradas ou minimizadas. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a responsabilidade que os pais e familiares têm em relação às palavras que proferem. A bênção ou maldição que sai da boca dos pais pode ter um impacto duradouro na vida dos filhos,
moldando não apenas suas circunstâncias terrenas, mas também influenciando sua relação com o divino. Portanto, ao explorarmos as palavras de Dom Gabriel Amorth, somos chamados a reconhecer a importância de manter um ambiente espiritual saudável em nossas famílias, que possamos ser conscientes das palavras que proferimos, abençoando uns aos outros com amor e construindo alicerces espirituais sólidos, afastando-nos das maldições que podem comprometer nossa jornada espiritual. Vamos agora relacionar o desejo pelo pecado à atuação do diabo e entender como ele envia tentações, mas não tem o poder de nos fazer cair no pecado. Essa compreensão é fundamental para navegarmos pelo delicado equilíbrio entre as forças espirituais e nossa própria responsabilidade moral. O desejo pelo pecado, como Dom Gabriel Amorth explica, é uma das estratégias principais do diabo para afastar os seres humanos do caminho da retidão. O maligno envia tentações às pessoas, buscando explorar fraquezas e induzir a práticas pecaminosas. No entanto, é crucial compreender que o diabo não possui o poder de nos forçar a cair no pecado. A morte esclarece que o livre-arbítrio, concedido por Deus aos seres humanos, é fundamental nesse contexto. A capacidade de escolher entre o bem e o mal é uma dádiva divina, que nos distingue como seres racionais. O diabo pode enviar tentações, manipular situações e incitar desejos, mas a decisão de ceder ao pecado ou resistir a ele repousa unicamente em nossas mãos. Essa compreensão é libertadora, pois nos capacita a reconhecer que, independentemente das pressões externas, somos os mestres de nossas escolhas morais. O diabo pode tentar desviar-nos do caminho correto, mas não pode, em última instância, determinar nossas ações. Ao entender essa dinâmica, somos instigados a cultivar uma vigilância constante sobre nossas próprias inclinações e a buscar a força divina para resistir às tentações. A oração, a reflexão espiritual e a prática regular dos sacramentos são recursos valiosos nessa batalha contra as forças do mal. Em resumo, o diabo pode enviar tentações, mas a decisão de cair no pecado é uma prerrogativa humana. Ao reconhecermos esse poder de escolha, somos incentivados a buscar a orientação divina e a cultivar uma vida de virtude e retidão. Que cada um de nós, consciente da nossa responsabilidade moral, possa resistir às tentações e seguir o caminho da graça e do amor de Deus. E agora, não podendo deixar de complementar este tema, que também devemos ter atenção com relação a nossos filhos, esta passagem, prestem bastante atenção. A história de Eli e seus filhos, registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 ao 26, oferece uma poderosa lição sobre as consequências devastadoras da falta de limites na educação dos filhos. Eli, um sacerdote respeitado, enfrentou desafios significativos ao lidar com o comportamento inadequado de seus filhos, Ofni e Finéias. Embora Eli tenha repreendido seus filhos e reconhecido os erros deles, sua falha crítica foi a incapacidade de impor limites claros e aplicar uma disciplina adequada. O texto bíblico destaca que os filhos de Eli estavam envolvidos em práticas inaceitáveis no serviço religioso, comprometendo a integridade do templo e desrespeitando as normas estabelecidas por Deus. Essa narrativa ressalta a importância de uma educação baseada em valores sólidos, limites claros e disciplina consistente. Eli, apesar de sua repreensão verbal, não agiu de forma eficaz para corrigir o comportamento de seus filhos, e isso teve repercussões sérias, não apenas para a família, mas também para a comunidade e a relação deles com Deus. Ao abordar essa história, pode-se destacar como falta de limites na criação dos filhos pode resultar em consequências prejudiciais a longo prazo. Isso serve como um alerta aos pais
sobre a importância de estabelecerem padrões éticos e valores desde cedo, ao mesmo tempo em que aplicam uma disciplina consistente quando necessário. Podemos também explorar a ideia de que repreensões verbais, embora importantes, não substituem a necessidade de limites sólidos e uma orientação disciplinar eficaz. A história de Eli nos lembra que a educação dos filhos não se trata apenas de corrigir erros após sua ocorrência, mas também de criar um ambiente que promova o crescimento espiritual e moral desde o início. Assim, ao discutir essa passagem bíblica, é possível enfatizar a relevância atemporal da sabedoria contida na narrativa de Eli e seus filhos, buscando aplicar essas lições no contexto contemporâneo da educação e formação dos filhos. Vamos agora encerrar este vídeo com uma reflexão profunda sobre a importância da conversão e o constante convite de Deus para mudarmos nossas vidas. Este é um convite que ressoa em cada página da Bíblia, em cada ensinamento de Jesus, em cada manifestação da misericórdia divina em nossas vidas. A conversão, entendida como mudança de coração e a busca por uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Deus, é um processo contínuo e vital em nossa jornada. Ao longo deste vídeo, exploramos as nuances do mal, as maldições que podem influenciar nossa existência e a luta contra as tentações do diabo. Tudo isso nos conduz a uma verdade essencial, a necessidade constante de conversão. Deus, em sua infinita misericórdia, nunca cessa de nos convidar a voltar para Ele, a abandonar os caminhos do pecado e a abraçar a sua graça redentora. O exorcista Dom Gabriel Amorth destaca que o homem cai em pecado já não está que cai em pecado já não está com Deus, mas sim com Satanás. No entanto, Deus, que nunca deseja a morte do pecador, continua a nos oferecer oportunidades de conversão enquanto estamos nesta terra. A conversão não é apenas um ato isolado, mas um processo contínuo de renovação espiritual. É a decisão diária de escolher o bem sobre o mal, de buscar a santidade em vez da indulgência no pecado, através da oração, do arrependimento sincero e da abertura ao amor de Deus, encontramos o caminho para a verdadeira conversão. Portanto, neste momento, convido cada um de vocês a refletir sobre a necessidade de conversão em suas vidas. Este convite de Deus é uma expressão de seu amor incondicional por cada um de nós. Que possamos responder a esse convite com humildade, reconhecendo nossas fraquezas, arrependendo-nos dos nossos erros e permitindo que a graça divina transforme nossos corações. Que a luz divina nos guie em nossa jornada de conversão, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. Agradeço por compartilharem este momento de reflexão. Se este vídeo foi significativo para vocês, não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar. E, claro, inscrevam-se no canal para mais conteúdos enriquecedores como este. Que a paz de Deus esteja sempre convosco. Até o próximo vídeo.